Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão do canal Nossa Língua e eu estou aqui neste vídeo para poder falar dos modos verbais. E o que são os modos verbais da língua portuguesa? O modo verbal é o modo como você se expressa, seja através da escrita ou através da fala. E na língua portuguesa nós temos três tipos de modos verbais, que é o modo indicativo, o modo imperativo e o modo subjuntivo. E você pode me perguntar, mas o que trata cada um deles? O modo indicativo, ele vai tratar daquela forma de se expressar certa, coerente, determinada, que você tem certeza daquilo que você está falando. Seja essa frase na forma negativa ou na forma afirmativa. Então eu poderia, por exemplo, dizer: eu irei à aula hoje. Ou também poderia dizer: eu não irei à aula hoje. Então, estando essa frase na forma negativa ou na forma afirmativa, as duas estão indicando uma certeza naquilo que você está falando. Então não há dúvida dessa ação que eu irei praticar. No imperativo, ele já vem para dar uma ordem. Então aqui o imperativo, deixa eu marcar aqui, olha, certeza no indicativo, ordem no imperativo, ou também eu posso usar o imperativo para fazer um pedido. Então, serve também para pedido. Essa ordem, ela pode vir aí de forma grosseira, ou ela pode também aparecer aí de forma mais polida, educada. Então, por exemplo, o modo imperativo ele é usado muito em propagandas. Vou colocar a propaganda da Caixa, que ele diz: vem pra Caixa, você também. Lembra aqui? Bom, você também. Então veja que essa propaganda, esse slogan da Caixa, quando fala vem pra Caixa você também, esse verbo aqui ele está sendo usado de forma imperativa. Neste sentido de vem, né, é um convite. No modo imperativo, eu também poderia dizer, por exemplo, sai daqui. Sai daqui. Então aí de uma forma mais grosseira. O modo subjuntivo eu vou usar para indicar aí uma dúvida. E é sobre esse modo verbal que eu quero focar mais neste vídeo. Porque o modo subjuntivo ele é um modo que causa muita dúvida na hora de conjugar o verbo. Aqui o modo subjuntivo eu uso muito porque a nossa vida ela é muito incerta. Então muitas vezes você planeja, você coloca no papel o que você quer realizar, porém como a vida é muito incerta, pode ser que seus planos daqui a meia hora, daqui a uma hora, daqui a 2 anos, 10 anos, não se concretize. Então você usa esse modo subjuntivo para falar uma ação que você vai cometer, mas de forma incerta, porque tudo pode acontecer. Então eu poderia dizer, por exemplo, que eu viaje para Miami, por exemplo. Que eu viaje para Miami. Aqui viaje com J, né? Porque viagem com G é um substantivo. Neste caso eu tenho um verbo. Então aí eu escrevo viaje com J e não com G. E aqui eu tenho essa conjunção que acompanha esse verbo no modo subjuntivo. Talvez por isso, olha eu usando o modo subjuntivo, talvez por isso esse modo subjuntivo cause tanta dúvida na hora de se conjugar o verbo. Então eu quero reforçar aqui esse modo neste vídeo. Então vamos lá, vou dar alguns exemplos aqui para vocês como é que eu conjugo esse verbo. Aqui no modo subjuntivo, que é aquele que indica dúvida, eu vou ter conjunção acompanhando esse verbo na sua conjugação. Então eu tenho 3 tempos verbais que eu uso no modo subjuntivo. Então aqui eu vou falar agora só do modo subjuntivo. E é o que as pessoas mais têm dúvida na hora de usar. Então eu tenho aí o presente do subjuntivo, tenho o pretérito imperfeito,
pretérito imperfeito. E tenho aqui o futuro do subjuntivo. É importante vocês lembrarem que no presente do subjuntivo eu posso usar o que ou o talvez. E aí, esse que é essa conjunção que acompanha o verbo, ele vem aí no presente porque é um desejo. Eu gostaria que aquilo acontecesse. Então, quando eu digo, por exemplo, que eu ganhe no jogo, por exemplo. Que eu ganhe no jogo. Então, esse que acompanha esse verbo aqui, não está dizendo que você vai ganhar, mas é um desejo seu. Então, você está expressando isso através desse modo, que é o modo subjuntivo. Então, que eu ganhe no jogo, talvez eu ganhe no jogo. Nada diz que eu vá ganhar. Depois você tem o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito já está dizendo pretérito, já se torna algo que era para acontecer, mas não vai acontecer. É aquele tempo que já dá aquela ideia de algo que será difícil acontecer. Então você já coloca aí como se você já colocasse um empecilho naquilo que era para se realizar, mas que você não tem pretensão nenhuma de que isso se realize. Então não está nos seus planos, você não está trabalhando para que isso aconteça. Então você vai usar aqui a conjunção ser. Essa conjunção, ela indica uma condição. Então precisaria ir de uma condição para que isso se realizasse. Então esse ser, ele já dá uma certa distância nesse seu plano. Então, por exemplo, eu poderia dizer: se eu viajasse para Miami, vou colocar aqui, né, esse exemplo, deixa eu apagar aqui. Então, se eu viajasse, ó, o ser acompanhando o verbo, se eu viajasse para Miami, eu visitaria os parques. Veja que aqui é interessante vocês perceberem o tempo desse verbo, porque aqui ele é pretérito. Então, quando você diz se eu viajasse, você já está pondo uma distância nesse seu acontecimento aí, nessa dúvida se você vai viajar ou não. Já há uma distância naquilo que você pretende fazer. Então, se eu viajasse para Miami, eu visitaria os parques. Este verbo visitaria, ele está aqui no futuro do pretérito. Então, futuro do pretérito do modo indicativo. Porque aqui vocês têm que perceber que, diferentemente dessa frase, que eu ganhe no jogo, aqui eu tenho um período simples. Eu tenho um verbo só. Quando eu vou usar o pretérito aqui imperfeito do subjuntivo, eu estou utilizando duas orações. Se eu viajasse para Miami é minha primeira oração, eu visitaria os parques, minha segunda oração. Então aqui eu estou trabalhando com um período composto, porque eu tenho duas ações, eu tenho dois verbos aí muito bem claros e determinados na frase. Então, se eu viajasse, essa primeira oração é uma oração que está no período de subordinação. Este período aqui é um período subordinado. Essa primeira oração ela acompanha essa segunda oração. Então, para se entender essa segunda oração, é preciso que eu tenha essa primeira, que eu chamo de oração subordinada. Então, uma depende da outra para ter sentido. E aí eu estou usando aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo e automaticamente a segunda frase, eu visitaria, está no futuro do pretérito, porque essa primeira frase está no pretérito do subjuntivo. Então, aqui a segunda teria o pretérito do indicativo, porque eu visitaria os parques, isso é uma certeza. Mas, para isso acontecer, só se eu viajasse para Miami. Então, esse se já indica aí uma condição no pretérito que já dá essa distância de acontecimento. Aqui no modo subjuntivo, né, o futuro, já está dizendo, o futuro ele dá uma ideia de que algo vai acontecer.
Só que aqui, como é modo subjuntivo, esse futuro é algo que eu planejo, eu espero que aconteça, mas ninguém sabe se realmente vai acontecer. Então, como a vida é muito incerta, pode ser que ele aconteça ou pode ser que não. Então, esse futuro eu vou usar que conjunção aqui? Eu posso usar o se ou posso usar o quando. Então, perceba que o se, ele posso usar tanto no pretérito imperfeito de subjuntivo como também no futuro. Mas aí o verbo ele vai ganhar uma outra formação. Então, por exemplo, eu poderia dizer: se eu viajar para Miami, ou se eu viajar para Miami, olha o verbo aqui no infinitivo, eu visitarei, olha aqui, eu visitarei os parques. Então a chance disso acontecer aqui no futuro do subjuntivo, ela é bem maior do que do pretérito imperfeito. Então uma coisa é eu dizer: se eu viajasse para Miami, eu visitaria os parques. E outra coisa é no futuro eu dizer: se eu viajar para Miami, eu visitarei. Então aqui, visitarei, esse verbo, ele está no futuro do presente do modo indicativo. Então aqui no modo indicativo, porque é uma certeza que eu visitarei os parques. Porém, essa segunda oração, ó, de novo nós estamos com o período composto aqui, e essa segunda oração, ela só irá acontecer se, olha a condição aqui, ó. Isso aqui expressa uma condição. Ela só vai acontecer se eu viajar para Miami. Então veja que aqui está no futuro do subjuntivo, porque é algo que eu estou me planejando e é algo que eu espero que aconteça. Então, se eu viajar, eu visitarei. Tá bom? Então é essa grande diferença que os alunos, né, muitos alunos têm aí em relação a pretérito imperfeito, que tem a terminação em viajasse, se eu levasse, se eu buscasse, se eu trouxesse, se eu partisse, eu faria, eu partiria, eu viajaria. Tem essa terminação porque já se torna algo aí bem distante de se realizar, de se acontecer, né? Agora aqui, se eu viajar, eu visitarei, se eu comprar, eu levarei, se eu viajar, eu levarei, se eu comprar, eu entregarei, se eu estudar, eu passarei. Então a chance disso acontecer é muito grande porque você está planejando isso para um futuro, mesmo sendo um futuro do modo subjuntivo, que indica aí uma incerteza. E o se aqui expressando uma condição para que isso possa se realizar. Agora, é muito comum a gente ver essa dúvida, por exemplo, na forma de conjugar o verbo, quando se trata do verbo ver e do verbo vir. Então eu quero mostrar aqui como é que ficam esses verbos no modo subjuntivo. Deixa eu terminar aqui de apagar essa lousa. Então vamos lá. O verbo ver, muitos conjugam esse verbo de forma errada, né, no modo subjuntivo. Então ver aqui é de ter visão. E aí, na hora de conjugar esse verbo, como é que eu vou conjugar? No futuro, eu posso dizer: se eu vir, olha lá, se eu vir Maria, por exemplo, eu darei o recado. Então aqui, eu sei que esse se está indicando um futuro do subjuntivo porque há chance de isso acontecer. Se eu vir, e aqui eu tenho uma condição para que a segunda oração aconteça. Então, se eu vir Maria, eu darei o recado. E aí a segunda oração está no futuro do presente, aqui do modo indicativo. Então aqui do indicativo. Por isso que é importante vocês perceberem que eu tenho aí duas orações num período composto. E esse período composto é um período
por subordinação. Quem quiser depois que eu explique o que é a coordenação e subordinação, que é importante, deixem aqui nos comentários que eu farei um vídeo à parte. Mas é importante vocês perceberem que se eu tenho 2 verbos, logo eu tenho 2 orações neste período, e aí eu estou trabalhando com o período composto. Se tu, e aqui eu mudei a pessoa, então se tu vires Maria, tu darás o recado. E aí não vou colocar o restante da frase para a gente ganhar tempo. Se tu vires Maria, tu darás. Se ele vir Maria, ele dará o recado. Se nós virmos Maria, nós daremos o recado. Se vós virdes Maria, vós dareis o recado. E se eles virem Maria, eles darão o recado. Então veja que aqui os verbos, essa primeira oração no futuro do subjuntivo, porque eu tenho uma condição para que isso aconteça, né? Essa segunda parte aconteça. Então, se eu vir, se tu vires, se ele vir, se nós virmos, se vós virdes, se eles virem, no sentido de ver a pessoa. Então, aqui eu darei o recado, tu darás o recado, ele dará o recado, nós daremos o recado, vós dareis o recado, eles darão o recado. Vamos para o próximo, que é o verbo vir. Deixa eu apagar aqui. Então, o verbo vir é aquele verbo que eu uso para ir ao encontro. Aqui o vir tem a ideia de movimento. E aí é muito comum confundirem com o verbo ver. Então eu poderia dizer assim, ó, se eu vier, olha como já fica a conjugação desse verbo. Se eu vier à festa, vírgula, eu trarei o presente. Então veja, olha a condição. Eu trarei o presente se eu vier à festa. Então, esse se é uma conjunção. E essa conjunção está expressando aqui uma condição. É o que ela expressa. E é importante também, aqui eu estou usando se, mas eu poderia usar o quando também, né? Quando eu vier à festa, eu trarei. Então lembre que o futuro do subjuntivo eu posso usar o se ou posso usar o quando. Então se eu vier à festa, eu trarei o presente. Quando eu vier à festa, eu trarei o presente. Então esse quando vai dar uma ideia de tempo. Então quando eu vier, eu trarei. Se eu vier à festa, eu trarei o presente. Se tu... E aí olha lá como é que fica a relação do sujeito com seu verbo, como é que fica essa conjugação. Então, se tu vieres à festa, tu trarás o presente. E aí eu vou conjugar o restante para vocês perceberem aqui o se acompanhando o verbo e ao mesmo tempo aqui o sujeito concordando com o seu verbo, com a sua ação. Então, se tu vieres à festa, tu trarás. Se ele vier à festa, aqui eu não vou colocar a frase toda, se ele vier à festa, ele o quê? Trará o presente. Se nós viermos à festa, nós traremos o presente. Se vós vierdes à festa, vós trareis
o presente. Se eles vierem à festa, eles trarão o presente. Então aqui, ó, se eu vier, se tu vieres, se ele vier, se nós viermos, se vós vierdes, se eles vierem. Eu trarei o presente, se eu vier. Se tu vieres, tu trarás o presente. Se ele vier, ele trará. Se nós viermos, nós traremos. Se vós vierdes, vós trareis. E se eles vierem, eles trarão o presente. Veja a relação desse sujeito e como é que fica a conjugação desse verbo ver e do verbo vir, de ir ao encontro da pessoa com quem você está falando, ok? Então, aí eu espero que esse vídeo tenha ajudado para vocês não confundirem uma coisa com outra. Então, observem bem como é que vem nas notícias jornalísticas, como é que esses verbos são conjugados. É muito comum você encontrar esses erros de conjugação nas notícias que são colocadas aí nos nossos jornais diários, tá bom? E se gostaram, se tem dúvida, deixem aqui os comentários. Existem outros verbos também que causam muita dúvida na hora de se conjugar, mas eu peguei esses dois, o ver e o vir, porque eu percebo que é aí a parte que vocês mais têm dúvida e também é um dos verbos mais usados no nosso dia a dia, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, deixem aqui seus comentários, compartilhem o vídeo e virão novos vídeos para ajudar vocês, tá bom? Então, beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!